Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã na presença do Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Glórias ao Senhor. Glória, 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 glória. Bom dia, shalom, shalom, shalom Mi, shalom Ju, shalom Dilma, shalom sobre todos nós. Bom dia Marley, bom dia Dani. Mais um dia abençoado que o Senhor nos concede de vida, né? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia de adoração. Mais um dia que nós temos muitos e muitos motivos para agradecer. Amém? Como que foi o final de semana de vocês? Como que tá sendo o jejum de vocês? Conta para mim. Como tem sido o jejum de vocês? Essa madrugada eu orei Salmos 35. Lembra desses salmos? Meu Deus. Salmo de guerra. Estava até aberta. Aleluia. Como que foi? Final de semana, como que tá sendo o jejum? Shalom Nazika. Shalom Estela. Shalom Keila, Ivani. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Que o grande amor de Deus venha nos conduzir em tudo nesse dia. Em amor, em humildade, em mansidão, em domínio próprio, em verdade. Principalmente em verdade. Amém? Uma refeição, Ju, não é fácil. Mas olha, nós estamos apertando o cinto, né? Meu Deus. Uma refeição eu posso dizer que para mim hoje seria muito fácil. Mais fácil do que o que eu tô fazendo. Meu Deus. Por isso que o Senhor aperta. Tá apertado, Ivani? É justo, né? É isso aí, me mantém firme. Porque o Espírito Santo disse assim, tirar o seu glúten, o seu açúcar e a sua lactose tá muito fácil. Sabe por quê? Porque o Senhor nos conhece. Ele sonda o nosso coração. Hoje viver sem açúcar, sem glúten, sem lactose é muito fácil. Porque existem outras coisas que substituem. Existe pão sem glúten, sem lactose, sem açúcar, não é? Existe macarrão sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Então a gente vai substituindo. E quando a gente vai em repetidos jejum, igual a gente fez o reset, e depois dos 90 dias, a gente procurou produtos para substituir. Não é? Eu cheguei a comprar até uma panificadora para fazer pão aqui, de tanto que eu gosto de pão. E aí o Senhor falou, não tem como eu te pedir isso, porque para você tá fácil já. E aí o Senhor me colocou nesse. E o Senhor é grande. E o amor dele é muito grande por nós. Porque quando ele pede algo que a gente tem certeza que a gente não vai conseguir, é quando a gente consegue. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô rindo. Sabe quando a gente ri de amor, de gratidão, de desespero, de tudo? É sobre isso. Meu Deus. Deus maravilhoso. E é isso. E cada dia indo no mais profundo dos rios de Deus. Amém? Por isso nós estamos vivendo no mês onde nós estamos buscando incansavelmente a perseverança na fé, não é? Perseverar na fé, perseverar na presença de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Hoje nós temos a palavra de Deus em Mateus 24, 13. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 24, 13, diz assim para nós. Será que é o mesmo dia de sexta-feira que o Senhor me deu? É, gente, então é porque é isso mesmo, porque o final de semana não foi fácil para mim, não. Fora de casa, né? Final de semana fora de casa, então tá aí, Mateus de novo, 24, 13, mas quem ficar firme até o fim será salvo. É isso.
Eu preciso manter firmeza, e vocês também. Firmes todos os dias, sem cessar, sem parar, né? Outro salmo que se assemelha muito a isso, que diz para nós em Salmos 27:14, Salmos 27:14 diz para nós que nós devemos esperar no Senhor e sermos fortes. Vê? Abre aí Salmos 27, para vocês testificarem o que o Senhor coloca no nosso coração. Salmos 27:14 diz assim para nós, é o último versículo. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Nós devemos esperar no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Amém? Nós precisamos todo dia, o tempo todo, buscar na presença, permanecer, não desistir, não parar. Amém? Nós não estamos aqui para ficar parados. Nós estamos aqui para confiar no Senhor, mas sempre em movimento, sempre buscando ali a constância na presença do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Sempre seguindo a palavra, gente. A palavra, a verdade, o que o Senhor nos ensina. Desde o Antigo Testamento até o último versículo de Apocalipse. O quanto o Senhor fala com cada um de nós, nos trazendo o ensino, posicionamento, a visão, ao que nós temos que fazer, né? A honra, a gratidão. Deus é muito lindo, Ele é maravilhoso e nós precisamos contemplar tudo que Ele tem falado com cada um de nós. Amém? Vamos orar para iniciar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos reunidos em um só lugar, no mesmo tempo, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e declarar a nossa dependência do Senhor para todas as coisas. Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora eu apresento diante do Teu tribunal todas as causas de todos os Seus filhos e filhas que estão aqui nessa hora. Apresento ao Senhor as causas ministeriais, as causas de enfermidade, as causas de relacionamentos no casamento, Pai, os casamentos, Senhor meu Deus, eu apresento diante do Teu tribunal. Eu apresento ao Senhor a causa de resgate dos filhos, dos maridos, das esposas. Eu apresento ao Senhor as causas na área financeira. Eu apresento ao Senhor as causas profissionais, todas as causas pedindo direção, todas as orações aguardando respostas. Eu apresento ao Senhor todas as causas, Pai, que cada um dos seus filhos e filhas tem colocado diante do Teu tribunal, diante do Teu trono, Pai, a cada oração, a cada madrugada, a cada tempo na Tua presença, Pai. Eu venho como intercessora, como ministra do Senhor, do Teu evangelho, Pai, a clamar ao Senhor, Pai, a interceder por cada vida, por cada pedido, por cada causa, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor entre com providência, que o Senhor venha, Pai, que o Senhor haja no Teu tempo, mas que o Senhor não se demore, Pai, assim como diz, Pai, a Tua palavra no Salmos 35, levanta, Senhor, pega de todas as Tuas armas, entra em guerra contra os nossos inimigos, faz a Tua justa justiça, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos inimigos sejam envergonhados, que os nossos inimigos fujam de nós pela presença do Teu poder e da Tua autoridade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu Te agradeço por esse tempo, por essa hora, eu consagro esse ministério ao Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de falar com cada um de nós nessa manhã, através desse ministério. Que a Tua palavra venha viva, assertiva, como um alimento sobre cada um de nós nessa hora, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor coloque sobre nós uma nova armadura das cores celestiais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro, Pai, que essas armaduras estão envolvidas pelo fogo que é gerado no Teu trono. Toda seta que vem em nossa direção, todo dardo vai cair por terra, bater em retirada, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, eu calo agora, em nome de Jesus, toda a voz estranha da tua mente.
Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Toda voz estranha da sua mente, todo demônio da loucura, todo espírito da loucura, agora cale-se, amarrado para o abismo, em nome de Jesus. Todo espírito de distração agora amarrado para o abismo, em nome de Jesus. Eu selo os nossos ouvidos com o sangue do Cordeiro e declaro que nessa hora só a palavra entra, só a voz do Espírito Santo será audível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e declaro. Amém e glória a Deus. Aleluia. Amém? Que tempo poderoso de oração na presença do Senhor. Que madrugada poderosa. E cada dia está intensificando cada vez mais. E ficará mais intensiva, mais forte, mais poderosa. Amém? Se você ainda não está conseguindo levantar na madrugada, eu declaro em nome do Senhor Jesus que todo demônio que te prende na cama, todo demônio da preguiça, da procrastinação, ele vai perder as forças agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Salmo 109 é a oração de um homem perseguido. Diz a palavra, a oração de um homem perseguido. Entende que quando nós somos acusados injustamente, nós podemos levar a nossa causa a Deus, ao invés de assumir o lugar do juiz. É isso que nós temos orado todas as madrugadas. É isso que nós temos apresentado diante do tribunal de Deus nas madrugadas, todas as causas, relacionado a todas as áreas. Então, a cada tempo está existindo uma pauta, né, que nós estamos orando. E esse salmo hoje ele vai falar muito comigo e com você, ainda mais do que o Senhor tem falado, tá bom? Esse salmo ele é atribuído a Davi, né? Entre os chamados salmos imprecatórios, né? Que você tenha esse conhecimento, que são textos em que o salmista clama pela intervenção e pelo juízo de Deus contra as pessoas perversas, contra aqueles que manipulam a maldade, contra aqueles que armam ciladas. Entende? É uma chave importante para interpretar esse salmo, é que Davi não está simplesmente ensinando o cristão a amaldiçoar quem o ofende. Não é sobre isso. Ele está entregando a sua causa ao Senhor, ao justo juiz, para que o Senhor faça a sua justiça. Porque a Bíblia diz que o Senhor se vingará, não somos nós, tá bom? Então, a gente precisa entender que tudo nós precisamos entregar ao conhecimento de Deus para que Ele faça a sua justa justiça. Amém? E o versículo 1, então, ele começa assim para nós. Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Veja que Davi começa aqui chamando Deus de Deus do meu louvor, né? Deus do meu louvor, eu te louvo, ó Deus. O louvor aqui, ele traz para nós o reconhecimento de quem é Deus. É uma palavra que nos apresenta verdadeiramente quem é Deus, independente das circunstâncias, nós devemos louvar, reconhecendo quem Deus é. E ninguém consegue roubar essa identidade de você, quando você sabe quem Deus é. Então, quando pessoas falarem contra você, não permita que essas acusações silenciem a tua adoração. Não permita isso. Não permita que ninguém roube a tua alegria de louvar ao Senhor. Davi relata sobre pessoas perversas que abriram a boca contra ele e falaram mentiras. Então pode ser que você esteja passando por isso agora. De pessoas falando mentiras sobre você. De pessoas abrindo a boca para se levantar contra você. Então veja que o ataque aqui não começa fisicamente.
Ele começa com palavras. O versículo 2 e 3 diz que as pessoas atacam falando coisas terríveis. Aqui a palavra que fala para nós mentirosos, né? Outras traduções fala perversos. A palavra perversos é alguém que deliberadamente pratica injustiça. Aquele que pratica o tempo todo injustiça, ou pior, distorce aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Está distorcendo. Isso não é bom. Isso não é bom. Reputações ainda são destruídas por fofocas até os dias de hoje. Reputações são destruídas por fofocas. Olha como isso é grave. Acusações falsas destroem reputação de pessoas. Redes sociais, conversas maliciosas. Tudo isso destrói a reputação de uma pessoa. Mas entenda uma coisa. Antes de você reagir impulsivamente, leve essa situação a Deus. É isso que a palavra está nos ensinando hoje. E o versículo 3 diz que ele foi cercado por palavras de ódios, não é? E ele foi atacado sem motivo. Então nós vivemos isso até hoje. Até hoje nós somos atacados e nós somos perseguidos por acusações, mesmo quando a gente ama o outro. Nós amamos o outro e ainda assim o outro faz toda essa maldade. A dor aumenta quando você não encontra uma razão legítima para a perseguição. Quando você pensa, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ela está falando isso? Eu não fiz nada, pelo contrário, eu amo ela. Eu amo essa pessoa de todo o coração. Entenda que nem toda oposição significa na tua vida que você fez algo de errado. Guarda isso para você. Existem situações em que alguém pode sofrer injustamente. Jesus também foi acusado injustamente. E como Jesus foi acusado injustamente? Muitas vezes. Davi diz que oferecia amor, mas recebia o que em troca? Acusações. Entende? E ele diz aqui: eles me acusam, embora eu os ame e tenho orado por eles. Orar pelos nossos inimigos. É isso que o Senhor tem me pedido. Levantar um tempo de oração pelos nossos inimigos. E nós vamos fazer isso. Nós vamos orar 3 dias, 3 vezes ao dia, pelos nossos inimigos. É fácil, gente? Orar pelos nossos inimigos? Para quem ama como Cristo ama, é fácil. Mas para quem não consegue ainda sentir esse amor, é muito difícil. Mas eu já te convido a orar pelos seus inimigos. Porque se tem uma legalidade aonde o diabo age, é quando você odeia os seus inimigos. Então é hora de romper, é hora de desejar que o Senhor faça justiça e de você perdoar. E de assim como Davi, orar por eles, amar os seus inimigos. Você não precisa estar com eles no mesmo ambiente, mas você precisa orar e amar eles, desejando que o amor de Deus visite eles, que a justiça do Senhor alcance eles. Você precisa ser limpa do teu coração, entende? Você precisa ter um coração sem maldade. Porque se o teu coração estiver cheio de maldade, então você se assemelha ao teu inimigo. Não tem diferença entre você e ele. É forte, né? Então Davi diz o quê? Eu me dedico à oração. Eu tenho orado, Davi disse. Então aqui aparece um princípio extraordinário para nós. Em vez de transformar a acusação em vingança, ele transforma a dor da acusação em oração. E é o que o Senhor colocou no meu coração no dia que nós terminamos a oração pelos nossos esposos. Eu só estava esperando o tempo. E o Senhor falou que falaria através da palavra. Então hoje Ele está falando que nós devemos orar
pelos nossos inimigos. Amém? Então, quando surgir uma guerra de palavras, existe uma batalha ainda mais importante para você: permanecer em Deus. E isso é lindo, não é? Aleluia. O versículo 5 diz que eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Então, Davi diz o que recebeu para Deus. Senhor, Davi diz, né? Eles estão pagando o bem com o mal e o amor com o ódio. Essa sensação é uma sensação que o ser humano tem de ingratidão e de traição. Já parou para pensar? É o sentimento de ingratidão, de traição. Aí o ser humano pensa, poxa, eu fiz tudo o que eu pude e eu estou sendo traído. Quanta ingratidão. Mas entende que o que o Senhor fala, entrega para mim. Eu vou tratar, eu vou curar. Essa guerra é minha. Então, é isso que eu vejo o Pai fazer. É isso que Deus faz. Ele se levanta e ele trata. Ele entra com providência, entende? Ele entra com providência, ele age. Talvez uma das dores mais profundas seja alguém receber o desprezo em troca do amor. Você dá o amor e a pessoa te dá o desprezo. Você ora e a pessoa te despreza, te calunia, te acusa. Mas esse salmo ele nos ensina que a nossa recompensa final não pode depender da gratidão das pessoas. Nós não podemos depender da gratidão das pessoas. Nós devemos fazer tudo de acordo como Jesus fez e sempre lembrar e pensar o que Jesus faria, o que ele responderia, como ele conduziria essa situação. O versículo 6 diz assim: ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Isso é forte. A partir daqui, Davi começa a parte mais difícil desse salmo. Isso é muito forte. Davi pede que o perverso seja colocado diante de outro perverso e que um acusador esteja à sua direita. Olha como isso é forte. A linguagem aqui lembra um tribunal. E é o que nós temos feito toda a madrugada. Davi está pedindo que aquele que injustamente acusava experimente o próprio julgamento. Olha como isso é forte. Nós não devemos transformar isso em uma oração de vingança, entende? O princípio é: o Senhor julga essa situação segundo a tua justiça. Olha o que diz o versículo 7. Quando eu for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado. Que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva. Que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos. Que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas. E que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com o seu esforço. Que ninguém seja bom para ele e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos, que todos os seus descendentes morram logo e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém eles mesmos serão completamente esquecidos. Olha como isso é forte. Davi pede que ao ser julgado o perverso seja considerado culpado. É isso que Davi pede. É claro o evangelho. Aqui aparece o desejo da justiça proporcional ao mal praticado. Hoje nós podemos pedir que Deus exponha toda injustiça, toda corrupção, toda mentira, toda manipulação, deixando isso nas mãos dele. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor.
É isso que Jesus nos ensinou. Davi pede que os dias daquele homem sejam poucos e que outras pessoas ocupem a sua função. Esse versículo ele se tornou muito importante no Novo Testamento. Depois da traição e da morte de Judas, de Atos, capítulo 1, versículo 20, esse salmo ele vem falar sobre a substituição de Judas entre os apóstolos. Entende? Esse salmo, deixa eu tirar aqui a vibração do meu celular, tá atrapalhando. Esse salmo, esse versículo, nessa hora, ele fala sobre a morte de Judas, de Atos, capítulo 1, versículo 20, que utiliza esses salmos ao falar da substituição de Judas entre os apóstolos. Olha como o evangelho ele se conecta o tempo todo. Porque encargo, ofício, ele traz sobreposição, responsabilidade ou função exercida por alguém. Então, nenhuma posição pertence definitivamente a uma pessoa. Hoje existe uma autoridade, por exemplo, hoje existe um prefeito, mas esse prefeito ele é substituível. Assim como uma presidência ou um cargo numa empresa ou onde você atua hoje, o cargo que você ocupa hoje, ele pode ser substituído tranquilamente por outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? A autoridade também traz responsabilidade diante de Deus. Então, entenda que no versículo 9, Davi continua usando uma linguagem severa sobre as consequências do julgamento. É importante não transformar esse verso do versículo 9 em autorização para desejar tragédias contra as famílias. Entenda isso. Ele reflete aqui a intensidade da linguagem judicial desse salmo diante da presença de Deus. O pecado raramente afeta somente quem o pratica. Muitas decisões pessoais acabam atingindo toda uma família. Uma decisão errada, ela atinge toda uma família e ela pode permanecer por toda uma descendência. Se não houver sabedoria divina para quebrar ciclos repetitivos, essa maldição ela pode acompanhar gerações. Esse salmo ele descreve também os filhos daquele homem sofrendo as consequências sobre as ruínas da sua casa. É uma imagem extremamente dolorosa que esse salmo traz. Hoje, algumas escolhas destrutivas de uma geração pode produzir consequências em todas as gerações futuras, todas as gerações seguintes. Entende? Nós estamos falando de decisões destrutivas na área financeira, na área sexual, na área da palavra, do ensino ali, da vida com Cristo. Entende? Área financeira, emocionalmente, espiritualmente, se você não despertar a quebrar o ciclo, isso vai se arrastar. Ou se você está em erro, se você está em pecado, se você está vivendo como o homem perverso que Davi declara aqui, é hora de mudar, é hora de se posicionar. Entende? É hora de desejar deixar para trás tudo isso. Meu Deus, por isso nós precisamos quebrar padrões de comportamento, não simplesmente ficar culpando a nossa geração passada. É hora de você quebrar. Nós estamos orando por isso nas madrugadas. Nós estamos orando pela quebra desses ciclos repetitivos de comportamentos, de condutas, de todas as áreas. Da financeira, sexual, a espiritual, a emocional, todas as áreas. Está acontecendo um romper muito grande no mundo espiritual. Entenda isso. Que Deus está tratando, Ele está levando a cura para todos aqueles que têm um coração disposto e disponível na presença de Deus, para passar por essa transformação, para passar por essa cura. Entende? O versículo 11 mostra um credor tomando tudo que a pessoa conquistou. O que é esse credor? Quem pode ser esse credor? Os gafanhotos? Os gafanhotos devorador? Um agiota? O banco?
decisões erradas, decisões tomadas por emoção, pode fazer você perder tudo. Entende? Por orgulho você vai lá e compra uma coisa, perde. Entende? Você perde. Tudo que você faz fora da palavra e da direção de Deus, você perde. O credor, ele é isso, ele é a pessoa ou uma instituição para quem você deve dinheiro. Então nós precisamos entender que nós não podemos ficar tomando decisões pela nossa emoção e muito menos para mostrar para o outro que você pode. Porque isso vai te quebrar. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Entende? Naquela sociedade, uma dívida não paga poderia levar uma família inteira à extrema pobreza, às ruínas, assim como está escrito aqui. Hoje, irresponsabilidade, a corrupção e decisões financeiras destrutivas podem produzir consequências maiores do que nós imaginamos. Filhos sofrendo pesos e cargas emocionais que eles não deveriam estar passando por erro dos pais. Entende? É a palavra que está dizendo. No versículo 12, então, Davi pede que ninguém demonstre misericórdia pelo perverso. Essa parte deve ser lida dentro da linguagem do julgamento do Salmo. A luz de Cristo, entretanto, é a luz de Cristo, é a luz de Cristo que nós precisamos olhar. O cristão é chamado para praticar misericórdia. O cristão é chamado para praticar a misericórdia diante da luz de Cristo. Nós caminhamos com Cristo. Jesus ensina o que para você e para mim e para todos que creem no Evangelho? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. E é isso que nós vamos fazer. Orar pelos nossos inimigos. 3 dias, 3 vezes por dia. Nós vamos quebrar toda a legalidade dos nossos inimigos. Nós vamos quebrar toda a força dos inimigos. Todas, eu já posso ver. O Senhor já me mostrou. O Senhor já me mostrou. E aquele que conseguir, de todo o coração, declarar, orar pelos seus inimigos, meu Deus, vai ser um romper poderoso. É uma decisão, entende? É uma decisão. Eu vou esperar a direção do Senhor sobre os horários que Ele quer. Porque eu vivo debaixo da obediência. Eu não quero fazer nada pela minha vontade ou porque eu acho. E se eu precisar renunciar a algo para que eu faça o que Deus quer, assim eu farei. Tá bom? E eu já te convido para você participar desses 3 dias, orando 3 vezes por dia, tá bom? Olha só. O versículo 16 diz assim: pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que seja como roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Ó Senhor Deus, paga assim aos meus inimigos e aos que falam mal de mim. Vejam que aqui Davi pede para que o Senhor venha sobre os inimigos. Para que o Senhor venha, então, pagar. Ó Senhor Deus, paga assim aos meus inimigos. Davi aqui está expressando tudo o que ele sente, da maneira que ele sente. Davi está colocando aqui o sentimento humano diante da presença do Senhor, entende? Davi fala o que ele sente sem esconder nada. Então, quando ele diz assim, a imagem fica mais forte agora, né? A maldição é descrita como uma roupa que veste como água e o óleo que entra no corpo. Davi declara diante do Senhor sobre isso. Isso significa que a maldade havia se tornado parte da maneira daquela pessoa viver. Entende? A maldade é tanta que já se tornou como uma roupa.
A pessoa veste a maldade como uma roupa, faz parte dela. Ela não fica sem. Hoje aquilo que nós repetimos continuamente acaba moldando o nosso caráter. O que você tem repetido continuamente é o seu caráter. Aquilo que você repete todos os dias é o seu caráter. E Deus está te forjando. E sabe o que é o mais lindo de tudo, que o meu coração fica confortado? Deixa eu abençoar. É que Deus revela. Deus revela o caráter de todos nós. Deus revela o caráter de todos nós. É na hora que eu quero? Não. É na hora que Ele determina. Muitas vezes, antes de nós tomarmos alguma decisão, que a gente muitas vezes acredita que é certo, Deus expõe o caráter das pessoas. E Deus pode estar fazendo isso com você, expondo o caráter das pessoas que estão, às vezes, distantes ou muito próximas de você. E nessa hora nós temos que orar e falar: Senhor, me dá um coração humilde, manso. Me dá sabedoria para lidar com tudo isso, assim como Jesus foi sábio. Eu quero a sabedoria de Jesus. Eu quero a mansidão de Jesus. É isso que nós precisamos pedir. Guarda isso para você. Aquilo que você repete continuamente é o seu caráter. Palavras, atitudes, hábitos. Isso é o seu caráter. Davi pede para que o Senhor venha a colocar sobre ele, aqui está dizendo o versículo 19, que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Olha como isso é forte. O cinto é uma peça que fica firme, não é? Que fica presa no corpo. E quando a gente veste as armaduras, a gente fala o quê? Você não veste o cinturão? O cinto? E o cinto que você declara nas armaduras é o cinto do quê? É o cinto da verdade, não é? Então você realmente está declarando que você está usando o cinto da verdade? Ou você está falando mecanicamente? Por costume, por hábito, ou porque você decorou? Porque se você veste o cinturão da verdade, você tem que viver uma vida de verdade. Você tem que viver uma vida de verdade. O que você é no secreto, você tem que ser na frente de todas as pessoas. E você tem que ter coragem para viver uma vida de verdade. Sem máscara. Sem nenhuma máscara. Porque você pode até usar máscara com as pessoas, mas diante de Deus não existe máscara. Aqui, esse versículo traz para nós que é algo que acompanha constantemente uma pessoa. O cinto, o cinturão. Ninguém consegue construir uma vida saudável alimentando continuamente a mentira, nem o ódio, muito menos a perversidade. Entende? Sabe por quê? Porque Deus revela. Deus revela. E quanto mais você se consagra, mais Deus revela. Quanto mais separada você se faz para Deus, mais Ele revela. Oh, meu Deus! Alcança todos que estão se entregando ao Senhor. Alcança de maneira poderosa, Pai, eu te peço. De maneira sobrenatural. Cada nome, Senhor Deus, que te busca todos os dias nesse ministério, o Senhor conhece seus filhos pelo nome. Eu desejo, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada coração, em verdade, em nome de Jesus. E que haja uma transformação de caráter sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
O versículo 21 diz assim: Mas quanto a mim, o Senhor meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração. Vou me acabando como a sombra do anoitecer, sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem, o meu corpo é pele e osso. E quando os outros me veem, caçoam de mim e zombando balançam a cabeça. Meu Deus. Agora acontece uma mudança importante aqui nesse salmo. Davi tira os olhos dos inimigos e volta os olhos para Deus. E ele pede: Senhor, trata comigo por causa do teu nome. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: não estou dependendo da minha justiça. Eu estou dependendo da tua misericórdia. Então, depois de apresentar o problema, o seu problema a Deus, as suas causas, volte os seus olhos para Ele. Depois de colocar as suas causas diante do tribunal do Senhor, volte os seus olhos para Ele. É isso que Davi te ensina. Davi reconhece que é pobre e necessitado. Nós também somos pobres e necessitados. Nós precisamos do Senhor todos os dias para manter a única riqueza verdadeira que nós temos, que é a presença de Deus. Nós somos necessitados pela presença de Deus o tempo todo. Entende que mesmo Davi sendo rei, ele reconhece a sua fragilidade? Davi era rei. Ele reconhece a necessidade, a sua fragilidade, a necessidade dele de estar na presença do Senhor. A palavra necessitado, ela remete a alguém que conscientemente, remete à palavra daquele que tem consciência de que todos os recursos que ele possui não veio dele, que vem de Deus, que ele não é capaz de nada sozinho. Entende? Obrigado, Jesus. Davi se compara a uma sombra que desaparece, não é? A sombra que vai diminuindo quando o dia termina. Ele sente que a sua vida está desaparecendo através de perseguições muito prolongadas. Perseguições prolongadas podem produzir essa sensação em você, desse desgaste físico e emocional, entende? Por isso nós também precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, das nossas relações, enquanto nós buscamos a Deus também. O versículo 24 menciona que de tanto ele jejuar, os joelhos tremem e o corpo dele está pele e osso. Então, Davi menciona que os seus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum. E ele fala sobre o seu emagrecimento. O jejum é a abstinência voluntária de um alimento por um determinado período com um propósito espiritual, e nós sabemos. Aqui o sofrimento espiritual de Davi também afetou o seu corpo. Hoje somos corpo, mente e espírito. E uma área pode afetar a outra. Entende? Porque está tudo ligado. Uma área afeta a outra. O versículo 25 diz que quando os outros viam ele, caçoavam dele, zombavam dele com a cabeça, balançando a cabeça. Então Davi se tornou um objeto de zombaria? As pessoas olhavam para ele e balançavam a cabeça. Quantas pessoas te olharam já e balançaram a cabeça para você? Zombando. Zombaria é desprezo, é deboche. Entende? Isso aconteceu na crucificação de Cristo. Houve zombaria, houve deboche, pessoas balançando a cabeça. Meu Deus, como isso é forte. E o versículo 26 diz assim: ajuda-me, ó Senhor meu Deus. Salva-me por causa do amor que tens. Aleluia. Vamos grifar. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus.
Salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoas. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu o louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte. Aleluia! É forte. Depois de tudo, Davi faz o quê? Ele ora. Ele faz uma oração simples. Qual é a oração simples? Ajuda-me, Senhor. Essa é a oração de Davi. Ajuda-me, Senhor. Isso é muito significativo, porque depois de palavras complexas e grandes acusações, a oração pode ser reduzida em 2 palavras. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me, Senhor. Eu confio em Ti. Confio no que o Senhor pode fazer. Confio no Teu poder, na Tua majestade. Não duvido do Teu poder. Hoje, algumas das orações mais profundas são também as mais simples, sabia? A oração mais simples pode ser a mais profunda que toca o coração de Deus. Davi deseja que os seus inimigos reconheçam que foi a mão de Deus que o livrou. Davi deseja isso. Que os seus inimigos reconheçam que foi a mão de Deus que livrou ele, que foi a mão de Deus que o levantou. A mão de Deus é uma expressão bíblica que representa poder, intervenção, autoridade e ação divina. A mão de Deus representa isso, ação divina, poder, autoridade. Existem situações que a nossa maior resposta aos acusadores, sabe qual é? É aquilo que Deus fará em nossa vida. É aquilo que Deus fará na tua vida. Aleluia. E o versículo 28 confirma dizendo que eles podem até me amaldiçoar, né? Mas o Senhor me abençoa. Então sabe o que significa aqui? Que muito maior é a bênção de Deus do que a maldição do inimigo contra a minha vida. É isso que significa. É isso que você precisa entender. Eles podem amaldiçoar o quanto eles quiserem. Maior é a bênção do meu Senhor. É a bênção do meu Pai. É o poder dele que rompe, quebra e cancela todas essas maldições. Então a palavra humana não possui autoridade maior do que Deus. Não possui. De jeito nenhum. Hoje a sua identidade não precisa ser determinada pelo que alguém falou sobre você. Você não é o que as pessoas falam. Você é o que Deus diz que você é. E a palavra final é de Deus. Amém? Não deixe as pessoas falar. Não compre isso. Você é o que Deus diz. A palavra dele é o final. Então Davi pede que os seus acusadores sejam cobertos de vergonha no versículo 29, não é? Aqui a vergonha significa exposição da falsidade, exposição do fracasso e da acusação injusta. Meu Deus, isso é muito forte. Hoje, em vez de tentar destruir quem mentiu sobre você, você pode dizer, Senhor, olha gente, eu orei isso hoje no Salmo 35. Senhor, faz a verdade aparecer. Revela. Revela, Senhor. Revela, Senhor. Faz a verdade aparecer. Meu Deus, eu guerriei no Salmo 35 hoje sobre isso. Meu Deus do céu. Expõe, Senhor. Aonde a tua luz entra, a mentira tem que ser exposta. O mentiroso tem que ser envergonhado. É forte. Senhor, faz a verdade aparecer. Ora isso ao Senhor. Oh, meu Deus. E o versículo 30 diz que então, depois de começar o salmo cercado por acusações que Davi trouxe, né? Davi termina louvando.
não apenas silenciosamente. Ele diz em voz alta. Ele não disse no meu secreto eu te louvarei. Não, ele disse em voz alta darei graças a Deus o Senhor e te louvarei na reunião do povo, ou seja, no templo. Te louvarei no templo, te louvarei na igreja, te louvarei em meio a milhares de pessoas. Ele diz que louvará o Senhor diante de muitas pessoas. Então observe aqui o movimento dessa palavra de hoje. Acusação, oração, dependência, livramento e louvor. Aleluia. Isso resume praticamente todo o Salmo 109. Acusação, oração, dependência, livramento e louvor. O versículo 31 diz que porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte. Deus faz isso, ele protege o pobre de toda acusação da morte. Jesus já fez isso por nós. Esse salmo termina com uma imagem maravilhosa. Deus fica ao lado direito do necessitado para salvá-lo dos seus acusadores. Amém? Essa é a imagem do salmo. Isso contrasta com o verso 6, onde o acusador... Olha o que diz o verso 6. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Então agora quem está à direita do necessitado é o próprio Deus. E essa construção é poderosa, porque no início o acusador ao lado do homem e no final Deus ao lado do necessitado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Então você pode estar cercado de acusações, cercado de pessoas falando, acusando, perseguindo. Mas esse salmo te ensina hoje que a sua defesa final não depende do que aquele está falando. Não depende daquilo do que as pessoas estão dizendo. Não depende. Depende de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece a verdade. Aleluia. Deus conhece a verdade. Então guarda no teu coração a mensagem desse salmo de hoje. Esse salmo, ele nos ensina que toda palavra maldita contra a nossa vida não é maior do que a bênção de Deus sobre nós. Amém? Quando você sentir dor pela maldade dos outros, se volte para Deus. Olhe para Ele. Clame pela intervenção dEle e pela justiça dEle. Em nome de Jesus, coloque tudo diante de Deus. Não queira fazer nada pelas suas próprias mãos. Davi poderia ter escolhido uma vingança pessoal, não podia? Ele era rei. Ele tinha um exército de homens que guerreava, era só ele comandar. Era só ele falar, vai lá e mata. Vai lá e destrói. Mas ele não fez isso. Ele falou com Deus. Ele entregou diante de Deus. Em vez disso, ele transforma a sua indignação em oração e deixa o julgamento nas mãos do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Amém? Todo o tempo, o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, que palavra poderosa. Eu desejo e já declaro em nome de Jesus que o alimento espiritual dessa manhã vai criar raízes profundas no seu coração, na sua alma. E você vai viver essa palavra. Amém? Em nome de Jesus, você vai viver a verdade dessa palavra sobre a sua vida o tempo todo, sem máscaras. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Querido Deus e Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor falou com cada um de nós nessa manhã, pelo teu amor, pela tua justiça, pela verdade do Evangelho, pelo alinhamento que o Senhor tem trazido no coração de cada um de nós. Obrigada, meu Deus, obrigado, 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 obrigado. Não nos cansaremos de te agradecer, não nos cansaremos de te louvar, não nos cansaremos, não vamos desistir de jejuar, não vamos parar de orar.
mesmo que os nossos joelhos estremeçam, mesmo que a nossa carne fique como Davi, só pele e osso, nós não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. Nós clamamos pela libertação, pela restauração, pelo resgate, por uma vida firmada em Cristo, que é a nossa rocha. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, se levanta diante do teu trono, diante do teu tribunal. Tome em suas mãos todas as causas apresentadas ao Senhor, porque só o Senhor é o justo juiz e nós confiamos no teu julgamento. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por cada vida, Senhor Deus, que faz parte desse ministério. Eu cubro cada um deles espiritualmente em oração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro proteção, Senhor Deus, proteção do alto sobre a vida de todos, sobre suas famílias, sobre o seu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que a tua graça está sobre todos. Eu declaro que o teu amor está sendo derramado sobre cada vida, sobre cada lar nessa hora. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor acampe os seus anjos, Senhor Deus, de guerra, de fogo dentro de cada casa. Que toda treva saia agora em nome de Jesus. Que toda mentira seja exposta. Que todo espírito de contenda saia agora pela autoridade do nome santo de Jesus. Todo espírito de contenda deve deixar esse lar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que está destruído, quebrado, cancelado todo laço de maldição, de ciclos repetitivos, de gerações passadas, em nome de Jesus. Eu declaro que você não vai repetir os erros dos seus antepassados, que nesse tempo você decide romper e construir uma nova vida com Cristo para toda a sua descendência, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa hora que o coração está sendo apertado. Você está sentindo uma leve dor, como se o seu coração estivesse sendo apertado. É o Senhor te tocando, transformando o teu coração, expondo tudo aquilo que precisa ser exposto, para que você corte, para que você quebre todo o ciclo repetitivo de mágoa, que você libere perdão. O Senhor está te curando nessa hora. O Espírito Santo está tocando em você, no teu coração agora. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Pai, eu consagro ao Senhor o nosso dia, o nosso trabalho, as vendas do nosso dia, todos os negócios da nossa família e declaro, Pai, que tudo vem do Senhor. Nós somos administradores de todos os negócios da nossa família. Dai-nos sabedoria, Pai, para administrar. É isso que eu te peço e oro pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo, selando com o sangue do Cordeiro. Amém e glória a Deus. Aleluia, aleluia, amém? Meu Deus, que tempo poderoso, que presença maravilhosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te proteja em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amo cada um de vocês, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Lindo, lindo na presença de Deus. Ó, tô embriagada da presença do Espírito. Meu Deus. Quanta experiência sobrenatural eu vivi esse final de semana. Quanta chave, quanto aprendizado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Confirmada a apóstola Larissa aqui com a gente. Meu Deus, vai ser um tempo poderoso. 3 dias de alinhamento para todos os membros do Fire Hub. Meu Deus, vai ser um tempo poderoso na presença de Deus. Amém? Amo vocês. Ó, até amanhã, em nome de Jesus.
Tchau!